Olá mais uma vez, meus irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo anterior sobre o assunto Pergunte ao Senhor, eu mencionei o hábito maravilhoso que Davi tinha de consultar ao Senhor em cada decisão que ele ia tomar, se ele deveria atacar tal povo ou não. E ele tinha esse hábito, antes de tomar cada decisão, ele consultava ao Senhor primeiro. Devo ir? Devo não ir? E isso, meus irmãos, deveria ser um hábito de todos nós cristãos. Eu, particularmente, falo de experiência própria ou pessoal, que é um hábito que eu preciso aprender a consultar ao Senhor em cada decisão que precisamos tomar. Não apenas em decisões que nós consideramos difíceis ou de grande importância, mas também em decisões que consideramos pequena. Talvez aquilo que consideremos pequeno e não consultamos ao Senhor pode se tornar um grande problema. Aquilo que consideramos sem importância, porque não consultamos ao Senhor, pode se tornar um grande problema. Não precisa consultar o Senhor não. Eu vou comprar esse liquidificador aqui. Não precisa consultar o Senhor não. Eu vou comprar esse celular aqui. É coisa simples, é coisa pequena, eu estou precisando. Não precisa consultar não, Senhor. Ele é crente, ela é crente, é um menino de Deus, é uma menina de Deus, não precisa consultar o Senhor a respeito disso não. Então, é lógico, eu citei aqui algo mais importante, né? Que é um namoro, um casamento. Mas, às vezes, nós só consultamos ao Senhor quando vemos que é algo difícil e complicado para nós. Quando é coisa simples, precisamos também consultar o Senhor nas coisas que consideremos simples. Vou dar um exemplo de um liquidificador. Você vai lá e compra um liquidificador, é barato, né? Não é uma coisa tão cara assim, tão absurda. Só que pelo fato de nós não apresentarmos ao Senhor, não consultarmos ao Senhor, aquele liquidificador pode nos trazer problemas. Não é questão disso, você não me consultou, eu vou dar problema no seu liquidificador. Não é isso. O Senhor não é vingativo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que ao consultarmos ao Senhor, ao apresentarmos ao Senhor as decisões que nós precisamos tomar, seja elas pequenas, seja ela grande, se algo acontecer depois, nós vamos estar em paz, porque consultamos ao Senhor, porque entregamos ao Senhor. Por mais que o liquidificador dê problema, aconteça alguma coisa lá, não sei, dê algum defeito, queime, você vai estar em paz, porque você entregou ao Senhor. O Senhor, por alguma razão, permitiu. Agora, quando nós não consultamos, não apresentamos ao Senhor, possa ser que o Senhor permita. Porque o Senhor quer que nós dependemos dele 100%. A menos que ele não seja o nosso Senhor. Se ele é o nosso Senhor, nós devemos depender dele 100%. 100%. Não é se vai fazer apenas uma faculdade e você vai lá e consulta o Senhor. Não é se vai fazer uma viagem lá para Paris, lá para França, o Catar, você consulta ao Senhor. É nas coisas mínimas da vida também. Senhor, é do seu desejo? É do seu agrado? Meus irmãos, eu estou falando isso aqui, eu não estou falando isso aqui dizendo que eu sou assim, eu consulto ao Senhor em tudo, eu peço a direção no Senhor em tudo que eu vou fazer. Não, é algo que eu estou aprendendo. Eu sinceramente estou
aprendendo isso com o Senhor, pedindo ajuda ao Senhor nesse sentido, porque eu sinceramente não tinha esse hábito. Agora, reunido ao nome do Senhor Jesus, tenho aprendido esse hábito, tenho tido essa oportunidade de aprender isso, de a dependência do Senhor. E tenho um amado irmão em Cristo, que eu vi nele isso, esse testemunho de essa preocupação em orar, em consultar ao Senhor em tudo. Um amado irmão no Senhor, que eu tenho muito apreço. E ele me contou isso, ele nos contou para outros irmãos também, a importância que tem, a dependência que nós devemos ter do Senhor em declarar isso, que nós somos dependentes do Senhor. A menos que ele não seja o Senhor nosso. Porque muitos querem desfrutar da bênção, do cuidado, do zelo, da proteção, da salvação, da alegria, mas muitos não querem o Senhor interferindo, vamos dizer assim, entre aspas, nas suas decisões. O Senhor, ele enxerga muito além daquilo que nós pensamos ou achamos. O olhar dele é amplo. O olhar dele vai além de tudo. Ele sabe, ele enxerga longe. Ele enxerga muito além daquilo que pensamos ou imaginamos ou achamos saber. Ele vai além de tudo. E nós precisamos, meus irmãos, porque ele é chamado de Senhor, ele é chamado de pastor, porque se ele é o pastor, assim como está escrito, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é o nosso pastor, ele nos guia a pastos verdejantes, ele nos guia a lugares tranquilos. Nós precisamos ter em mente que ele não é só o nosso Salvador. Salvador já é uma grande coisa, né? Salvou-nos da condenação eterna. Mas ele também deve ser o Senhor das nossas vidas. E Davi, como eu usei aqui como exemplo, ele tinha esse hábito maravilhoso em consultar ao Senhor. E nós vamos ler aqui em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: Então Davi consultou o Senhor. Devo atacar os filisteus? Davi perguntou, né? Consultou ao Senhor. Ele não foi lá, eu sou maioral, eu sou guerreiro, eu sou poderoso, eu venci o gigante, o Senhor está comigo, Deus está comigo, Deus está na frente, eu sou guerreiro, eu declaro, eu determino, eu vou vencer. Não. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Devo atacar os filisteus? Ele perguntou para o Senhor primeiro. Devo ir? Devo atacar? Indagou ele. Tu os entregará nas minhas mãos? E Yahvé respondeu a Davi: Ataca, certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. E Davi tinha esse hábito maravilhoso de consultar o Senhor, e o Senhor confirmava: vai, ataca, certamente entregarei nas suas mãos. E o interessante é que não era apenas, Deus não tinha apenas respostas positivas para Davi, tinha respostas, vamos dizer assim, também negativas. Deus também falava não para Davi, não era só sim. Porque muitas vezes nós queremos receber o sim, né? Só o sim, 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 sim. Não, Deus ele nos responde de 3 formas. Desculpem, só um momento. Deus ele nos responde de 3 formas: sim, não e espere. Aí, se nós formos ler aqui em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 1, Davi ele foi ajudar os homens de Keila, que estava sendo atacado pelos filisteus, que estavam sendo saqueados pelos filisteus, e mais uma vez ele consultou ao Senhor, se devia ir ou não. Agora olha que interessante.
1 Samuel, capítulo 23, versículo 1, diz assim: E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Mais uma vez, preste atenção. E consultou a Davi ao Senhor. Ele não fez, eu vou lá porque eu sou vitorioso, eu sou guerreiro, Deus está comigo. Não. E consultou a Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai, e ferirá os filisteus, e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor. Mais uma vez ele consulta ao Senhor, porque os seus homens estavam com medo, temorosos. E Davi, pode ser que Davi naquele momento ficou com a dúvida, né? E consultou ao Senhor mais uma vez. E Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu, quer dizer, confirmou que estava provando, né? Então o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com efode na mão. Aí, olha que interessante aqui foi uma resposta positiva, né? Uma resposta positiva. Vai, porque eu estou contigo, eu vou entregar nas tuas mãos, você vai vencer. E Davi venceu, né? Pegou os despojos de guerra, foi vitorioso mais uma vez. Só que no versículo 7 do capítulo 23 acontece o seguinte. Versículo 7 do capítulo 23. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. Saul estava perseguindo Davi e os seus homens, né? E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, né? Para fazer um cerco, para cercar Davi, para armar uma armadilha contra Davi. Versículo 29. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Trazei o éfode. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo, de certo tenho ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Aí ele pergunta mais uma vez ao Senhor, ele consulta mais uma vez ao Senhor: Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Olha que coisa interessante. Davi tinha acabado de defender os homens de Keila dos filisteus. Saul vem, faz um cerco, cerca, arma uma armadilha contra Davi, mas Davi não confia, dizendo: eu acabei de defender aqui os homens de Keila, eles vão me defender, eles não vão me entregar. Não, ele não confiou na carne dele de novo, não. Ele foi lá e consultou mais uma vez. Versículo 11: Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Senhor, Deus de Israel, faze saber o teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: Entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregarão. O Senhor confirmou que os homens de Keila entregariam sim Davi e os seus homens na mão de Saul. Versículo 13. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se de onde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Então, porque Davi consultou o Senhor, mais uma vez ele foi guardado pelo Senhor. Ele não confiou na sua carne ali mais uma vez,
não confiou na ação que ele tinha feito com os homens de Keila, porque havia protegido os homens de Keila, os cidadãos de Keila, mas consultou o Senhor. Eles vão me entregar? Sim. Eles vão entregar eu e os meus homens nas mãos de Saul? Sim, entregarão. O Senhor confirmou. Quer dizer, uma resposta, vamos dizer assim, aparentemente negativa, né? Deus não positivou mais uma vez, sim, não vai entregar. Não, vai entregar, né? Mas por ele consultar o Senhor o livrou mais uma vez das mãos de Saul. E nós vemos vários exemplos disso. Um exemplo disso, nesse caso foi negativo, foi com Josué e os homens de Israel. Depois de uma bela batalha contra a cidade de Jericó, depois de Deus ter entregado Jericó nas mãos de Israel e com Josué, Josué estava se preparando para atacar a cidade de Ai e mandou espias para que vigiassem, né? Fosse lá, espiasse a cidade de Ai para ver como que era, quantos soldados tinham, os pontos fracos, como que era a entrada, né? Os pontos fortes, como que não era. E os homens, os espiãos, voltaram dizendo: não precisa muita coisa, né? Fizeram um pouco caso, né? Nós, cidade daquele tamanho, daquele muro daquele tamanho lá, nós vencemos, né? Não precisa muita coisa não, senão é uns 2 ou 3 mil. Só que Josué não consultou ao Senhor. Ele confiou, infelizmente, na carne. Ele não consultou ao Senhor nesse sentido. Porque se ele tivesse consultado ao Senhor, o Senhor teria dito para ele: não vá, Josué. Teria falado sobre o pecado de Acã e os seus filhos e a sua família. Teria revelado que Acã havia roubado os despojos amaldiçoados de Jericó, o anátema, e que não estava com eles. E que era necessário tirar esse anátema, esse mal, arrancar esse mal do meio dele, da congregação de Israel. Só depois da grande tragédia, do grande prejuízo, 36 homens mortos, Israel fugiu dos seus inimigos, de um povo muito menor do que Israel, menor do que Jericó, só porque não consultou ao Senhor. Mais um exemplo é o exemplo dos discípulos. Na última Páscoa, ou conhecido como a última ceia, que é a ceia, um jantar, a Páscoa ali, que o Senhor levanta o pão e dá graça, né? Tomar e comer. Ele também pega lá a taça com vinho, esse é meu sangue e tal. Só que antes disso, os discípulos perguntam para o Senhor: aonde tu queres que preparemos? Aonde tu queres que preparemos? Naquele dia, muitos lugares estavam sendo preparados. Muitas famílias estavam se reunindo e preparando ali a ceia, vamos dizer assim. A ceia que eu me refiro é o jantar lá, o jantar à mesa, para comemorar a Páscoa. Estava se preparando. Mas os discípulos, eles não vamos ali conversar entre nós aqui, viu, Pedro? Viu, Tiago? Ô, João, vamos conversar entre nós aqui, vamos escolher um lugar que nós vamos... Não. Perguntaram para o Senhor mais uma vez. Perguntaram para o Senhor: onde tu queres que preparemos? E o Senhor respondeu. O Senhor falou e tudo foi conforme o Senhor falou, detalhe por detalhe, sem passar nada. Meus irmãos, isso é maravilhoso demais. É um hábito que eu preciso tomar isso como exemplo de consultar o Senhor em cada decisão, de ter paz em cada decisão, de saber que o Senhor está ou não, aprovando ou não, guiando ou não, querendo ou não, vá ou não vá, devo viajar ou não devo, devo ir ou não devo ir. Ou às vezes nós
precisamos também entregar ao Senhor. Senhor, estou indo trabalhar amanhã. Senhor, eu entrego os meus passos, os meus caminhos. Senhor, me guia. Senhor, me orienta. Senhor, me dirija. Meus irmãos, nós dependemos totalmente dele. Vamos consultar ao Senhor. Que o Senhor nos guarde em tudo, cada dia mais, e que possamos ter essa maravilha de consultar o Senhor em tudo.